Tá bombando nas redes uma situação de almoço do Gonê com bolsonarista. Você tá sabendo disso? Não, não. Nossa, surgiu agora, né? Tem uma matéria no Diário do Centro do Mundo e tem foto, tá? O Gonê almoça com o Ricardo Salles, Ives Gandra, Marco Aurélio Melo, todo mundo lá, aquele Demóstenes Torres, e está também o almirante, aquele almirante que não podia estar, porque ele é investigado, inclusive. Ele é almirante da Marinha. Então, tá o maior quiprocó nisso. O Gonê pode almoçar com as pessoas assim, bolsonaristas? É permitido isso? Me diz aí. Eu acho que há um problema ético aí, né? O Ministério Público e juízes não podem ficar confraternizando com gente que eles estão investigando, ou que estão sujeitos à investigação deles, né? No Brasil há muito, principalmente em Brasília, Aí a foto. não só no Ministério Público, a gente deve dizer, mas no Judiciário de Brasília, há uma certa flexibilidade excessiva, e não só com a direita, viu? A gente tem que reconhecer. Com gente esquerda também, tudo. Há uma flexibilidade excessiva no comportamento, eu diria, às vezes até de ministro do Supremo. Eles vão para esses encontros patrocinado por empresa que tem interesses, né? Por exemplo, eu tenho um caso do Breno Altman, você deve conhecer, Sina, em que ele é atacado, processado por entidades de defesa do governo de Israel. Sim. E por supostamente ter praticado atos de antissemitismo, quando a crítica que ele faz é ao sionismo e não ao povo judeu, né? Aliás, porque ele é do povo judeu, ele é judeu também. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse debate na justiça, que é um debate muito sensível, e a entidade que promove a ação contra ele pagou para ministros do STF, para ministros do STF, desembargadores, etc., irem a Israel fazer lá uma visita com tudo pago. Quer dizer, o que juiz tem a ver com esse assunto, assim, sendo bem objetivo, para justificar, né? E outra que é inadequado, fazer uma viagem remunerada por alguém que tem interesses na justiça. Só estou dando um pequeno exemplo, tem exemplos piores, né? Sim. Então, às vezes, bancos, entidades aí de empresariais financiam, sabe, esses eventos no exterior, etc. E também essa coisa de ficar confraternizando com advogados é muito comum isso em Brasília, é muito comum, eu não acho adequado. Olha só como é que falam, né? Que o encontro aconteceu em Brasília, no escritório de advocacia do Demóstenes, certo? E aí, anfitrião do almoço, Demóstenes disse à Folha que o grupo tratou apenas de trivialidades, coisas da Olha, vida. veja, Sinara, para você ter uma ideia, o único juiz, membro dessas coisas, com quem eu tenho... Sobre amenidades. Então, mas com quem eu tenho relacionamento, tem um relacionamento acadêmico, nós somos membros de um grupo de estudo em comum. Qual acordo que nós fizemos? Qualquer causa do meu escritório que cair com ele, ele tem que se julgar impedido, a gente combinou isso para não ter problema. Claro. Isso é um juiz comum, entendeu? Quer dizer, no mínimo, o Gonê tem que se declarar impedido em todos esses casos aí. Como o ministro que recebeu o dinheiro da entidade israelense que eu estou te falando, tem que se julgar impedido quando for julgar os casos que ela está envolvida. Que é isso, gente? Exato. Né? Você vai lá, confraterniza, vai no escritório de um advogado, um procurador-geral. Eu acho que ele devia sair, sinceramente. Vai no escritório de um advogado. Quer dizer, tudo isso é inadequado. Aqui em São Paulo, não há esse hábito. Isso eu posso falar em favor da Justiça de São Paulo. Não é habitual. É aqui, Pedro, aqui em Brasília, tem um termo, gente. Eu me lembro, eu fiz uma matéria que eu fiz, um perfil do Cacai, quando eu estava na Veja, e falaram que aqui em Brasília existe um negócio chamado embargos auriculares. O que são os embargos auriculares? Você chegar no ouvido de autoridade para, né, ficar lá fazendo lobby no ouvido das autoridades em favor de algum réu. Que parece que o que estava fazendo o Gonê ali, aquela galera, era embargo auricular, hein, Pedro? Veja, o advogado tem o direito, e isso é um direito da advocacia, de argumentar com o ministro e com os desembargadores em favor de seu cliente. Teve ministros, por exemplo, aquele que processou o Zé Disseu, nossa, a mãe fugiu agora o nome dele, que era um anti-advocacia, falava que advogado não trabalhava,
Ele era de que área? Ministro do Supremo, gente, que processou o Zé Disseu lá, que julgou o Zé Disseu, perdão, que era o relator do caso Zé Disseu, que era negro. O Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Esse sujeito, ele não recebia advogados. Isso é absurdo. Tem que receber. É dever do juiz receber o advogado. Né? É dever do ministro receber advogado. E ali sim, no interior do Supremo, você desenvolve uma argumentação em favor dos interesses do teu cliente, ou dos direitos dele, no interior do judiciário. Então, o juiz tem o dever de me receber na sala dele, como advogado, para me ouvir em favor dos direitos do meu cliente. Isso é dever dele. Agora, esse tipo de intimidade, um procurador-geral ir no escritório privado de advocacia, que tem lá seus interesses, ficar confraternizando com pessoas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público. E no caso do procurador-geral é mais grave, porque o ministro do Supremo pode se julgar impedido. Eu tenho um amigo advogado aqui, tudo bem, até tem. O Supremo entende que não há impedimento se o sujeito é amigo do advogado, é só se ele é amigo da parte. Né? Eu acho isso um pouco temerário, mas tudo bem ainda, vai tudo bem, então amigo do advogado. Mas eu não acho, eu acho que isso tudo cria um ambiente muito inadequado em Brasília, muito inadequado. Muito inadequada à moralidade pública, à imagem que o judiciário tem que ter. Né? Quer dizer, eu acho que tem que haver contenção na postura de ministros e juízes. Né? E, francamente, se o juiz ou o desembargador tem amigos advogados que atuam perante o tribunal dele, tem uma forma simples de você solucionar. É você se julgar impedido. O juiz não atuar aonde ele tem amigos íntimos com interesse. Né? Eu acho que é simples a solução. Não tem, né? Agora, no caso do Gonê, é um pouco mais complexo, que o Procurador-Geral da República é só um, né? Tudo bem, ele pode não decidir o caso, ele determina com o assessor dele, ou o cara que ele indicou para o cargo resolve, é complicado. Eu acho que o procurador-geral, com muito mais razão, deveria ter contenção, né? Um pouco nisso. Então, não acho bom para o país, para a imagem do Ministério Público, esse tipo de confraternização, no momento delicado que a gente está passando em especial. Agora, eu não estou querendo aqui dizer que, de forma nenhuma, o procurador Gonê vai se deixar influenciar e que isso, de alguma forma, vai realmente influenciá-lo. Eu estou falando de uma questão... É inapropriado. De uma certa inapropriação. Não há nenhum delito, não há nada ilícito, né? Não necessariamente há um problema ético, não quer dizer isso. É inapropriado. Eu não acho muito adequado que juiz e procurador, membro do Ministério Público e membro do Judiciário, já tem uma série de prerrogativas funcionais muito excepcionais, Senara. Para você ter uma ideia, eles não são só estáveis, eles são vitalícios. Vitalícios no cargo. Só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado. Né? É muito mais que qualquer outro servidor público. Eles são inamovíveis, não podem ser removidos do cargo que eles estão. Eles têm salário irredutível, vencimentos irredutíveis. O salário de ministro supremo é a base para se formar o teto de todo o funcionalismo, quer dizer. Ou seja, a realidade. Tem salários bons em relação ao resto do funcionalismo, muito bons, né? Ganhos vencimentos muito bons, quer dizer. Ou seja, ele tem uma série de prerrogativas que obriga ele a ter uma maior contenção com o cidadão comum. Né? Essa contenção impede ele, por exemplo, de ter advogados como amigos? Claro que não, mas deveria se julgar impedido onde ele tem uma relação pessoal. Né? Aí tudo bem, advogado, como decidiu o Supremo, não torna o sujeito impedido, porque são dois profissionais, tá. Mas nunca confraternizar com alguém que ele está investigando ou que é réu num processo, né? Que ele vai julgar, ou que ele pode potencialmente julgar. Se acontecer isso, ele tem que se julgar impedido. É simples, tem uma solução fácil na hora de... Isso quando é juiz, quando é ministro. No caso do Gonê, tem que ter mais cautela ainda, porque Procurador-Geral da República é só um, né? Então ele está confraternizando com um almirante que pode estar sujeito à investigação de uma entidade que ele comanda, que ele representa, não é adequado, né? Eu acho, né? Eu acho que não é adequado. Não quer dizer nada, não quer dizer que ele esteja agindo, não se pode exagerar também, não quer dizer que ele esteja agindo de forma antiética, nada, mas é só uma questão de adequação mesmo. Eu acho que seria melhor, não, pelo menos com investigados e com
o Ricardo réus não confraternizar, mas eu queria dizer que isso não é um problema do Gonê, nós não podemos isolar. Ricardo Salles foi réu, ministro né? do Bolsonaro. Foi ministro do Bolsonaro, ele é réu em vários processos, ele não poderia estar ali, está errado isso daí. O Gonê, isso aí deveria dar em afastamento do Gonê. Que é isso, gente? Mas como que eu acho que fica injusto. Está na cara que foi o Demóstenes Torres que espalhou a foto, tá? Está na cara que foi o Demóstenes. Não, tudo bem, eu não estou sendo ingênuo, só estou dizendo que não é um problema só do Gonê, há um problema do Judiciário e do Ministério Público, em especial em Brasília, onde há uma certa desinibição desse tipo de relacionamento e influência que é constrangedor e que, inclusive, todo mundo fala na advocacia há décadas. Todo mundo fala que em Brasília você janta com o ministro, você almoça com o ministro, que aqui, por exemplo, em São Paulo, você não faz isso com o desembargador. Não há esse tipo de influência. Né? Não há esse tipo de... Quando há, sempre se há cautela de se julgar impedido, quer dizer, uma postura mais adequada. Isso não ocorre em Brasília. Eu estou sendo aqui objetivo mesmo. Há uma sem censura e que acaba estimulando os tribunais inferiores a tomar medidas semelhantes, a viver uma forma de vida semelhante, que não é adequada ao judiciário e ao Ministério Público isso. São carreiras que têm que ter um pouco mais de contenção. Eu não estou dizendo que não pode ter amigo advogado, estou falando nada. Que não pode, de repente, ser amigo de um réu, pode ser amigo de um réu, se declara impedido. Né? Ou seja, então, em suma, eu acho que tem que se ter, como regra geral, contenção. Né? Eu acho que é algo que seria bom para o Judiciário e para o Ministério Público. Mas não dá para isolar no Gonê, Sinara, porque não é só ele, não. Sim. Você tem problema. Agora, o Gonê está com todos os olhos voltados nele, porque está todo mundo esperando a liberação da denúncia contra o Bolsonaro e os outros 39 indiciados que estão lá com ele, né? Inclusive, tem saído aí na mídia que a denúncia vai ser apresentada esse mês, se tiver, né, denúncia, se ele não arquivar. Então, todos os olhos, isso é ainda mais grave, né, Pedro? Mas eu acho que é o seguinte, nós também não podemos exagerar no ponto de vista. A gente não pode usar disso para querer pressionar o cara para acelerar algo que tem que ser feito no tempo ótimo. O tempo ótimo não é nem o tempo rápido, nem o tempo longo. Eu prefiro que ele demore um pouco para oferecer denúncia, mas que o faça bem feito. Porque parece que é bobagem, não é. É na denúncia que você pode ter a maior possibilidade de ter falhas formais que vão gerar anulação de casos de pessoas que deveriam ser condenadas. Por isso que eu estou preocupado. A minha preocupação é que não haja falha técnica. É isso que a gente tem que ter a maior preocupação possível, né? Quer dizer, de que não haja falha técnica. Agora, se há algum tipo de comprometimento político do procurador-geral, nós vamos poder aferir objetivamente com a conduta que ele adotar nesse caso. Eu li lá o relatório. Eu vi o que tem. Né? Tem alguns casos ali que, se ele não denunciar em crimes graves, tem algo estranho. E tem que ser criticado daí. Abertamente. Aí sim. Aí eu vou assumir a postura pública, eu acho que outras pessoas, de fazer uma crítica intensa ao Oxley, ele claudicar no exercício da função dele. Mas isso não está posto ainda. Nem quer dizer que vai estar posto. Veja, o Ministério Público, o Sinara, ele é uma das instituições melhor dotadas em termos de qualidade jurídica. Você tem gente de primeira qualidade ali. Né, na cúpula do Ministério Público. E tem uma tradição ética. O Ministério Público, tanto o federal quanto os estaduais, tem uma certa tradição ética, uma tradição de não se envolver em rolo. Não é comum você ver procurador. Às vezes acontece, como em qualquer instituição, qualquer agrupamento humano, mas não é comum você ver procurador da República envolvido em problemas de corrupção, em confusão. Então, eu acho que assim, a gente não devemos perder a confiança na instituição. Né? Esse tipo de coisa, infelizmente, é uma prática inadequada e comum em Brasília. É comuníssimo isso aí. Brasília ocorre todo dia esse tipo de coisa lá, que deveria mudar, não é o certo, né? Mas ocorre. Não é algo que na cultura do lugar faz parte, Sinara. Você sabe disso melhor que eu. Né? Você está aí. Então faz parte da cultura do lugar. Né? Então temos que ir com calma, não dá para perder de forma nenhuma a confiança na instituição e nem usar do fato para pressionar eles. Então denuncia logo. Não, denuncia com calma e faz bem feito. É isso que a gente tem que pedir.